Salve galera, tudo certo? O canal do Ferraz na área nesta quinta-feira, hoje num local diferente. E como a gente está falando da conquista, celebração da conquista, 22 anos da Copa João Avelange, tá aqui ó, a taça do módulo amarelo da Copa João Avelange. Já fica o meu agradecimento à diretoria do Paraná que abriu as portas aqui da sede da Kennedy para que eu pudesse gravar ao lado aí da taça que o Paraná conquistou no ano de 2000. Hoje, antes de trazer mais um convidado especial nessa semana de celebração dos 22 anos dessa conquista, aquele pedido aí que você compartilhe o vídeo, espalhe, se inscreve aqui no canal e ativa aí o sininho, ativa a notificação, você vai estar sempre muito bem informado das notícias do Tricolor aqui no canal do Ferraz. E hoje, né, a gente que já trouxe aí durante a semana vários entrevistados, personagens importantes daquela conquista, hoje é a vez da gente ouvir o comandante daquele time paranense que conquistou o módulo amarelo e que chegou até as quartas de final da Copa João Avelange. Ele mesmo, Geninho, atualmente com 74 anos, na época ele tinha 52 anos, ele que por último nesse ano trabalhou no Vitória, foi goleiro quando jogador, o Geninho, ele que comandou o Paraná naquela conquista da Copa João Avelange de 2000, ele inclusive foi citado por alguns jogadores que a gente ouviu durante essa semana, ele que fez uma gestão de grupo muito importante na conquista do Tricolor da Copa João Avelange, especialmente porque no início, né, o Paraná não iniciou tão bem assim o módulo amarelo da Copa João Avelange, e o Geninho teve, né, por parte de vários atletas, esse reconhecimento. E ele falou justamente sobre isso, sobre esse reconhecimento, e elogiou bastante o grupo que comprou a ideia para conseguir deixar ali, né, a parte do meio da tabela do módulo amarelo para conquistar a classificação e depois o título do módulo amarelo da competição nacional. Confere aí. Bom, eu vejo com muita alegria esse reconhecimento dos atletas que compunham aquele grupo do Paraná, né, no ano de 2000, pela minha participação, para que nós conseguíssemos o nosso objetivo. Era um grupo maravilhoso, um grupo de jogadores que realmente queriam chegar, que acreditaram num projeto, que acreditaram numa ideia, e foi o que eu tentei levar, né? Levar para um grupo que vinha sendo muito cobrado, um grupo que não vinha bem, a ideia de que o objetivo poderia ser alcançado. Nós tínhamos que mudar uma atitude, achar um jeito de jogar compatível com a qualidade técnica daquele grupo, com as características daquele grupo, e acreditar que isso fosse possível. E foi fundamental que o grupo encampasse essa ideia, né? Foi fundamental que eles acreditassem naquilo que foi passado a eles e executaram de maneira maravilhosa. Paraná Clube, então, que teve um início difícil na disputa do módulo amarelo da Copa João Avelange, mas conseguiu deslanchar da metade para o final da primeira fase, terminou a fase classificatória em terceiro, pegou já nas oitavas de final a Anapolina, depois a equipe do Bangu, mas o Geninho falou justamente sobre isso. O que ficou marcado foi essa mudança de atitude do time, esse querer conquistar esse objetivo do Paraná Clube, que era voltar à primeira divisão de 2021, e ele falou também sobre alguns momentos marcantes, e um deles ele relembrou o jogo contra o Goiás, ainda pelas oitavas de final da Copa João Avelange, quando o Paraná conquistou, o Goiás disputou a primeira divisão naquele ano. Depois, quando os times se encontraram de todos os módulos, o Paraná eliminou o time goiano em pleno Serra Dourada com uma goleada por 3-0, e o Geninho relembrou desse jogo. Eu acho que o momento mais difícil de toda aquela caminhada foi o início. O time não vinha bem, vinha sendo muito cobrado, não estava bem classificado, estava ali pelo meio da tabela, um grupo com a cabeça baixa. Então, eu acho que o início foi o momento mais difícil, a recuperação, fazer com que todos eles acreditassem que nós poderíamos trilhar um novo caminho, que nós poderíamos alcançar, sim, o objetivo maior que todos nós queríamos. O início foi difícil, mas a recompensa foi muito grande a partir do momento que a atitude daquele grupo mudou, que todo mundo passou a acreditar que poderia e passou a praticar um futebol completamente diferente daquele que vinha praticando antes, e os resultados começaram a vir. Nós tivemos durante a caminhada vários momentos marcantes que acabaram sendo decisivos. Nós tivemos um jogo, não vou falar nem na final, nós tivemos um jogo contra o Goiás, né, que fizemos um 3-0 lá na Serra Dourada, que com aquele grupo
Ali ele marcou a qualidade que ele tinha, né? O Goiás era um time do outro módulo, né? Do módulo verde, e nós fomos logo depois do título jogar em Goiás e eliminamos o Goiás, fazendo uma goleada dentro do Serra Dourada. Geninho está com 74 anos, uma carreira totalmente vitoriosa no futebol, depois, né, em que ele passou pelo Paraná. Em 2000, ele voltou ao Santos, ele já tinha trabalhado no Santos, voltou ao Santos e voltou para Curitiba em 2001 para ser campeão brasileiro pelo Atlético Paranaense. E ele falou que esse título da Copa João Avelange marcou a sua vida, marcou a sua carreira, e especialmente da maneira em que ele foi conquistado. Segundo ele, esse título abriu portas importantes para que ele deslanchasse a sua carreira de treinador. Ele falou também do carinho que ele tem pelo clube. Bom, aquele título de 2000 com o Paraná, né, título de campeão do modo amarelo, marcou muito a minha vida. Né? Marcou muito a minha vida porque a partir dali eu praticamente dei uma arrancada na minha carreira. Após aquele título, eu acabei recebendo um convite, voltei ao Santos, né? Onde eu já havia passado 2 vezes, e um time de porte, né? Um time de elite. E depois do Santos eu acabei retornando a Curitiba para treinar o Atlético Paranaense e acabei ganhando o título brasileiro de 2001, que me deu aquele carimbo de qualidade, né? De treinador realmente top. Um título brasileiro tem a capacidade de fazer isso com o treinador. Então aquele início, né, o título do Paraná abriu essas portas todas para mim. E a partir dali a minha carreira passou a ser outra. Né? Eu tenho um reconhecimento muito grande por essa passagem no Paraná Clube. Eu tenho um carinho imenso pelo clube, pela maneira como eu fui recebido, pela maneira como eu fui tratado e pelas coisas que aconteceram naquele ano de 2000 no Paraná Clube. Foi um ano maravilhoso. Então eu guardo muito carinho da minha passagem pelo Paraná e carinho pelo clube. Quanto à torcida paranista, toda vez que eu vou jogar na Capanema, mesmo como adversário, como eu tenho ido, eu sou muito bem recebido. Palavras então do técnico Geninho, ele que foi o comandante do time paranista na temporada de 2000, na conquista do módulo amarelo da Copa João Avelange. O Paraná que chegou até as quartas de final da Copa João Avelange, foi eliminado pelo Vasco, o jogo da volta, todo mundo lembra, o jogo no Couto Pereira, o Paraná que tinha perdido por 3-1 no jogo da ida, numa arbitragem bastante contestada do Carlos Eugênio Simon. Na volta o Paraná jogou no Couto Pereira, lotado, o Paraná venceu por 1-0, perdeu muitos gols, poderia, né, ter conquistado a vaga na semifinal diante do Vasco e foi o campeão da edição de 2000 da Copa João Avelange. Então, hoje a gente trouxe mais um convidado todo especial, e já fica o meu agradecimento aí ao técnico Geninho que nos atendeu, mesmo de longe, aí, o comandante do Tricolor na conquista do módulo amarelo. E nessa sexta-feira a gente encerra a nossa série de reportagens para comemorar, para celebrar, né, o Paraná que no dia 18 de novembro de 2000 conquistava o módulo amarelo da Copa João Avelange. Vamos ficando por aqui. Gostou do vídeo? Deixa um joinha para nós, já espalha aí nos grupos de WhatsApp, nos grupos de paranistas, e se inscreve no canal, ativa o sininho, ativa a notificação, você não perde nada da cobertura do Tricolor aqui no canal do Ferraz. Tamo junto!